Com muita alegria estamos aqui nesta manhã, muito alegres porque nosso comandante Arnaldo está presente hoje. Durante um tempo esteve recolhido, mas nunca ausente, sempre lembrando da nossa igreja, sempre participando em todas as ações, estudando a revista da Escola Bíblica em casa. E o senhor gostaria de dar uma palavra à igreja? É bom a gente ouvir nosso comandante, depois de tanto tempo aqui. Ele esteve como professor da Escola Bíblica, e eu gostaria que ele realmente desse uma palavra. Com muita alegria estamos recebendo hoje, né, nosso querido professor Arnaldo, tá? Por gentileza. Bom dia, irmãos. Com muita alegria eu estou de volta. Amém. Essa pandemia que tem no mundo aí todo, né, nos prendeu em casa. Eu estou com 91 anos e aprendi uma coisa: quando a gente é novo, tem um filho, a gente manda no filho. Mas quando chega uma certa idade, um filho é que manda na gente, né? E meus filhos, meus netos, não me deixaram sair de casa. Fiquei um ano preso em casa. Não saía, só chegava no portão e olha lá. Então eu não podia vir para a igreja. Senti falta dos irmãos, mas aos pouquinhos estou voltando. Eu não deixei de frequentar a igreja. Agora, através da internet, né? Eu estou frequentando 3 igrejas: Jardim das Praias, Igreja Batista Atitude, que é o meu Everton, meu neto, que é o pastor, né? E a primeira Igreja Batista, pastor João. Então eu continuo firme e louvando ao Senhor também. Amém. Eu agradeço aos irmãos e espero estar de volta todo domingo agora. Amém, amém. Obrigado. Os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o 40. Atos dos Apóstolos. E o título desta mensagem, vamos falar sobre o ministério da evangelização. Fala sobre Filipe e o eunuco, o etíope. Diz assim a palavra: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender sem ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir, sentar-se ao seu lado. Versículo 32. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é retirada da terra. 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. Começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse:
eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Versículo 37, Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Esse é um dos textos com grande profundidade da palavra. Esse texto que, na verdade, está registrado aqui para deixar uma lição para todos os tempos. E Filipe era um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Filipe, ele então compartilha a sua fé com alguém não judeu, né? Um conhecido como gentio, né? Povos que não eram judeus, né? Mas esse se interessava pela religião judaica. O oficial estava lendo então um texto do profeta Isaías, no capítulo 53, 7 e 8. É um texto muito importante que fala do Senhor Jesus como alguém divino, como Deus que veio a essa terra, mas veio para ser servo. E exatamente esse texto de Isaías que o oficial estava lendo é muito importante. Irmãos, a gente precisa entender que o cristianismo, ele tem um alicerce. O cristianismo tem uma base. O berço do cristianismo é o judaísmo. Então, é como que uma construção de um edifício, de um prédio, de uma casa, que precisa ter uma base, ter um alicerce, na verdade, para que seja bem estruturado, para que tenha firmeza. Assim, o cristianismo tem as suas raízes no judaísmo. O Antigo Testamento, ele traz todas as informações, como a lei e os profetas, todas as profecias, e aí nós temos os profetas maiores e menores, que falavam todos eles de alguém que viria. O cristianismo, então, ele é estruturado lá no Antigo Testamento, e muitos textos apontam que o Messias viria, né? O Antigo Testamento fala que existia uma aliança feita lá no início a Abraão, e esta aliança colocava na pauta todos os povos, não somente os povos judeus, né? E através do sacrifício de Cristo, todos os povos seriam abençoados. E o etíope, então, ele lia o livro do profeta Isaías 53, versículos 7 e 8. Se vocês quiserem conferir, diz assim: ele, falando de Cristo, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, eles não abriu a sua boca. Versículo 8, por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, que dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Irmãos, Cristo, ele humilhou-se de uma forma incrível, né? Como alguém que estava para cumprir uma missão pré-estabelecida pelo Pai, ele também tinha sua vontade própria. O Senhor Jesus, diz o texto, não abriu a sua boca. Ele sofreu muitas vezes calado, né? E mostrando uma amplitude muito grande, de uma paciência,
de uma coragem fora do comum, uma livre vontade para servir. Cristo ele deixou para nós um exemplo de servo. Por causa da transgressão do meu povo, e aqui eles falam sobre os padecimentos de Cristo em prol de toda a humanidade, que foram cruéis, né? Para que ele pudesse trazer de volta uma comunhão perfeita com o Senhor. Então, ele está formando uma base ali dentro do povo judeu, né? E ali tem então esse oficial, que esse texto aqui de Atos 8, 26 a 40, deixa muito bem claro para nós que algumas coisas que acontecem na vida de muitas pessoas em todos os tempos é algo que tem uma grande lição para nós. Coisas que aconteceram com outros no passado servem como lições para nós. E esse texto fala que esse etíope era um gentio, isto é, uma pessoa fora lá dos círculos judaicos, né? Os costumes judaicos sobre a religião dos judeus. Mas ele tinha um interesse fora do comum, uma pessoa interessada espiritualmente, pronto para receber os ensinamentos sagrados. E ele viera a Jerusalém com objetivo, ele foi lá para adorar. Então isso é muito importante, um gentio temente a Deus. E ele voltou lendo as Escrituras. A gente vai perceber que aqui é muito interessante. Eu tenho aqui uma ligeira impressão que esse etíope estava tão perto do reino de Deus que apenas bastava alguém dar alguma informação para que ele pudesse realmente receber para fazer a sua decisão, porque ele já era uma pessoa que buscava a Deus. Atos 16, 27 a 34, aqui a gente vai encontrar outra pessoa que também agiu da mesma forma, que foi o carcereiro de Filipos, que após ouvir a palavra de Paulo e Silas, ele perguntou: senhores, o que é necessário fazer para eu ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Atos 16, 29 e 30. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão prontas para receber o Evangelho de Cristo. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu ainda era uma criança, e não faz muito tempo não, né? Existia lá um senhor que ele era muito avesso ao Evangelho. Ele gostava muito de fazer as suas festas, ele tinha lá um pequeno armazém, e principalmente na época de junho e julho, ele fazia aquelas festas, fazia aquelas fogueiras que antigamente se faziam, e com algumas coisas muito complicadas, né? Ele fazia uns testes lá, principalmente com os mais jovens, colocava uma vara enorme e colocava sebo, né? E botava um presentão lá em cima. Para quem pudesse chegar lá, ninguém conseguia chegar naquele negócio, né? Então, mas ele não gostava do Evangelho. Às vezes em quando a gente lá, filho do pai crente, dava uma fugidinha lá para participar das festas, chegava em casa, levava uma bronca. Moral da história: esse homem um dia ele ficou muito doente, uma enfermidade gravíssima, foi levado ao hospital, e naquela época, isso aí há 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, as pessoas que tinham algum problema, que a medicina via que não tinha jeito, mandava para casa, né, para passar o resto dos dias. E aquele homem, mesmo não gostando do Evangelho, quando estava com essa enfermidade muito
muito grave. Ele teve um sonho com o meu pai, que era para chamar o meu pai, e ele assim o fez, e foi muito fácil. Meu pai chegou lá, simplesmente pregou o Evangelho de Cristo, e ele aceitou a Cristo, e levou toda a sua família, era uma família grande. Então, lembro muito bem. Então, pessoas que às vezes estão prontas para o Evangelho de Cristo, outras pessoas precisam, às vezes, de uma explicação melhor, né? Existem muitas pessoas que estão receptivas ao Evangelho. Cabe a nós falar-lhes do amor de Cristo. E a gente precisa, para falar do amor de Cristo, a gente precisa ter amor pelas almas perdidas. A gente precisa ter um interesse para pregar o Evangelho. A gente precisa conhecer um pouco o que a Escritura recomenda a cada um de nós. Segunda coisa, muito importante nesse texto, Atos 8, 26 a 27. Filipe, então, ele obedeceu imediatamente ao Senhor. Ele não deixou para mais tarde, não deixou passar a oportunidade. Ele foi muito atento àquela missão especial de explicar o Evangelho a alguém que estava tão interessado. E ele procurou um momento exato para uma abordagem. Ele se aproximou da carruagem e ouviu, diz o texto, o etíope lendo em voz alta. Então, ele perguntou ao etíope: o senhor entende que está lendo? Ao qual ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E aí ficou fácil. Filipe estava muito bem preparado para falar sobre o amor de Cristo. Um bom conhecimento das Escrituras é necessário nessa hora. É preciso também um amor muito grande pelas almas perdidas. Terceira coisa importante nesse texto, Atos 36 e 37, 8, 36 e 37. Ele não recusou a batizar o etíope imediatamente. Será? Eu faço essa pergunta. Alguém aceita Cristo e hoje em dia a gente fica adiando por meses, e muitas igrejas colocam aquele interessado no Evangelho numa classe que eles chamam de catecúmenos, né? E ali leva 2, 3 meses ensinando a palavra. Mas aqui não, o batismo foi na mesma hora. Muitas perguntas a gente recebe de pessoas, querem saber. Se a gente fizer uma pergunta, o que a pessoa sabe sobre a vida eterna? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Se você perguntar a uma pessoa de fora, ele vai dizer exatamente isso, Deus quem sabe. Mas você pode explicar que a pessoa tem que fazer a sua escolha, né? Porque muitas perguntas também que a gente tem por aí, por que muitas pessoas sofrem? Os incrédulos têm uma dificuldade de acreditar em Deus porque acham que as doenças, né, as coisas adversas da vida são colocadas por Deus. Mas a gente precisa explicar isso às pessoas. Como posso encontrar um propósito correto para a vida? Muita gente precisa saber, né? Por que você nasceu? Qual o objetivo de você ser criado? A gente precisa saber responder isso, né? Nós fomos criados para adorar a Deus. O homem tem algo muito fundamental que Deus procura, que é a adoração. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E outras pessoas não entendem o que vai acontecer depois que a pessoa morrer. E a gente vai encontrar doutrinas fora das Escrituras
que vão dizer, você vai ter que voltar não sei quantas vezes e tal. E a gente precisa conhecer o Evangelho de Cristo, para você pregar as boas novas. E aí, outra coisa também, que até muito crente não tem facilidade de entender, como eu posso perdoar alguém que me feriu, não é? Se você for buscar isso nas Escrituras, tem resposta para isso, né? A Bíblia nos ensina que se alguém nos fere, não deixe passar para o dia seguinte, não se ponha o sol sobre a vossa ira. São ensinamentos da palavra e a gente precisa entender para poder explicar às pessoas. A Bíblia tem todas as respostas necessárias. É por isso que a gente tem a escola bíblica, a gente vem aqui para aprender sobre as Escrituras, né? Para como servir a Deus. E aqui essa igreja, graças a Deus, está preparada para ajudar você que precisa conhecer um pouco mais das Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos faça aprender com esse texto que o processo de evangelização é algo fundamental e a gente não pode perder a oportunidade. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, com nossos corações agradecidos, porque existem tantos textos como este que nos capacitam, que nos informam que precisamos estar atento às oportunidades que surgem. Muitas vezes elas se passam e quando as pessoas perdem, não conseguem encontrar outra. Por isso, Senhor, nos ajude a ser como este teu servo do passado, que ouviu sua voz e foi socorrer alguém que estava tão interessado em aprender a palavra. Nós somos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.